Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer atividades de matemática. E o que nós vamos trabalhar na aula de hoje são as medidas de comprimento. Nós vamos comparar e perceber o tamanho das coisas. Peguem aí as atividades medidas e tamanhos, comprimento 1, 2, 3 e 4. Observe os dois peixes e pinte os quadradinhos que tem abaixo dos peixes de acordo com o comprimento de cada um. A palavra que deveria estar aí é comprimento. E aí você vai responder as perguntas para fazer a comparação entre esses dois peixes. A primeira é a seguinte: os peixes são do mesmo tamanho? Você vai responder por escrito se sim ou se não. Segunda pergunta: quantos quadradinhos você pintou para o peixe maior? Você vai responder colocando aí o número de quadradinhos que você pintou. 3. Quantos quadradinhos você pintou para o peixe menor? Você vai responder com o número de quadradinhos que você pintou. 4. Pinte o peixe maior de verde. 5. Pinte o peixe menor de vermelho. Vamos para a segunda atividade, comprimento 2. Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram com os peixes, dessa vez com os sapatos. Pinte os quadradinhos referentes ao tamanho de cada sapato e preencha a legenda abaixo com o número. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos um tênis. Quantos quadradinhos você pintou para corresponder ao comprimento desse tênis? E assim você vai fazer com os outros, com a sapatilha, com o chinelo, com a pantufa, tá bom? Vocês vão pintar os quadradinhos referentes ao tamanho deles e responder quantos vocês pintaram para cada um nos quadrinhos que tem mais abaixo aí na atividade. Na atividade comprimento 3, você vai nesse espaço aí desenhar o contorno da sua mão aberta, da sua mão assim. E depois você vai medir o tamanho do seu palmo, que vai do seu dedo polegar ao seu dedo mínimo. Você vai medir usando uma régua. Você vai colocar a régua começando do número 0 até a ponta, né, do seu dedo polegar ou mínimo e vai anotar ali embaixo quantos centímetros tem o seu palmo. Tem 10? Tem 15? Você vai descobrir com a sua régua e vai responder a pergunta que tem ali embaixo. Meu palmo mede, aí você vai completar com a resposta que você achou, centímetros. Legal, né? Vocês sabiam que antes de nós termos um instrumento de medida exata, como é a régua, a medida da régua é igual em qualquer régua. Nós medimos as coisas contando, né, a quantidade de palmos e também passos ou pés. Mas como cada pessoa tem uma mão, dá um passo e tem o pé do tamanho diferente, essa medida não era confiável, porque ela nunca era igual. Não era confiável quando nós queríamos saber o tamanho de alguma coisa. Por isso, a régua é um instrumento ideal para nós, como estudantes, usarmos. Em outras profissões, existem outros tipos de réguas, outros tipos de instrumentos que medem o tamanho, assim como a régua. E na nossa última atividade de medidas, comprimento 4 hoje, você vai escolher 4 objetos aí na sua casa e vai medir eles com a sua régua. E então, você vai desenhar esses 4 objetos, um em cada espaço, e na linha que tem embaixo, você vai anotar o tamanho deles. A maior dimensão horizontal, deitada. Quantos centímetros você encontrou? Centímetros e metros são as unidades de medida que nós usamos.
Meça cada um usando a régua. Existem medidas de comprimento padronizadas e não padronizadas. Antigamente, as pessoas não tinham os instrumentos de medida como nós temos hoje, então elas utilizavam as partes do corpo para medir os objetos. Essas são as medidas não padronizadas. Elas utilizavam o palmo, utilizavam o passo, o pé e a polegada. As partes do corpo ainda podem ser utilizadas hoje para que possamos medir os objetos, mas foi-se necessário criar uma padronização, pois as pessoas perceberam que nós temos tamanhos diferentes de mão e dos pés. Observem os exemplos. Aqui eu medi a minha mesa e precisei de 6,5 palmos para medir a minha mesa. Agora, observe que o meu pai também mediu com a mão dele. Ele já precisou de 5 palmos apenas. Isso acontece porque a mão do meu pai é maior do que a minha. Agora vamos ver os instrumentos de medida. Nós temos os instrumentos de medida que são metro articulado. Ele é muito utilizado por pedreiros. Também temos a fita métrica, é muito utilizada por costureiras. Temos também a trena, que é muito utilizada também por pedreiros. Você pode utilizar uma trena também para medir a sua altura. Existe a régua, utilizada por estudantes em sala de aula. Alguns objetos que podem ser comprados por metro: uma corda, uma mangueira, tecido. Esses são objetos que nós podemos comprar por metros. Agora vamos ver as unidades de medida padrão. Nós temos o metro, o símbolo do metro é esse Mzinho aqui, olha. E um metro é igual a 100 centímetros. Com um metro, nós podemos medir a altura de uma pessoa. Temos também o centímetro. Um centímetro é igual a 10 milímetros. Com um centímetro, nós podemos medir o tamanho de um caderno, da sua mesa. Temos também outra unidade de medida padrão, o milímetro. O milímetro é uma unidade bem pequenininha, então ele serve para você medir coisas bem pequenas, como por exemplo a espessura de uma vareta, do jogo Pega Varetas. Essas foram as nossas atividades de hoje. Um beijo, tchau, tchau!